Então, muito boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão presentes e online também. Antes da nossa palestra, a gente tem alguns avisos sobre os acontecimentos da casa, tá bom? Só passar para vocês. Avisar que lá fora nós temos a venda de lanche e também a venda dos livros da nossa casa. Então, todos que são leitores, quiserem estar conhecendo a nossa biblioteca, fiquem à vontade. Temos livros espíritas, livros de estudo, livros para iniciantes também, para vocês queiram passar para dar uma olhadinha. É ali fora, tá bom? E também temos um aviso especial para vocês sobre o início da nossa campanha da caridade, né? Caridade em Ação, Amor e Movimento. É a campanha que começa em 16 de junho e vai até dia 19 de julho, quando a gente recebe as doações de alimentos, de higiene pessoal, roupas emprestadas, ração para pets, medicação para pets também, onde as medicações e as rações são direcionadas à casa de coletor de Piripiri e os alimentos são todos direcionados às famílias assistidas pelo centro, né? Então, todos os itens que a gente recebe de doação no nosso dia a dia é direcionado a todas as famílias, tá bom? Então, toda semana a gente vai estar lembrando vocês e também pedindo itens específicos, como óleo, café, para poder montar as cestas para as famílias assistidas, tá bom? Lembrar também que a gente está com uma turma de estudo, que é o Espiritismo, toda terça-feira, às 20 horas, e temos também mais estudos para casa. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conhecer, é só passar na recepção, tá bom? Lembrar quem está em atendimento, quem está em tratamento para atendimento fraterno, só passar na recepção para colocar o nome, para manter a frequência, tá bom, do tratamento. E lembrar também que caso alguém queira fazer atendimento fraterno, é sempre aos sábados, a partir das 16h30. Antes de começar também, só vou ler rapidinho aqui para vocês a mensagem do Minuto de Sabedoria, que é a mensagem do número 69. Fala assim: caminho resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quiseres acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutariamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Então eu convido a todos vocês, caso desejem, a fechar os olhos nesse momento, para a gente possa fazer a nossa prece final, a nossa prece inicial, pedir aos bons espíritos, a Mãe Maria de Nazaré, que possa nos acolher, nos ajudar, para que possamos ouvir hoje essa palestra, não só com o ouvido, mas também com os nossos corações. Intua o nosso irmão Jefferson, no momento de suas palavras, para que ele possa também ser a ponte aos ensinamentos de Jesus. Te agradecemos, Mestre amado, e te pedimos que se mantenha conosco. A nossa palestra de hoje é sobre a riqueza de Jesus e é com Jefferson Francisco. Menina é tão chique, né? Precisa ser anunciado. Olha aí, já era uma riqueza isso aí, né? Ela fala, e a nossa palestra hoje, como a minha amiga já disse, a riqueza de Jesus. E como é grandioso a gente olhar para tudo ao nosso redor e detectar, sentir, ouvir, ver, saborear tantas coisas deliciosas. E a gente leva sempre a questão para o lado material. E quando a gente fala de Jesus, vem sempre um sentimento, porque a própria palavra, o seu próprio nome já nos envolve carinhosamente, porque ele sendo o governador da terra e o nosso irmão maior, o espírito mais evoluído que já pisou aqui nesse planeta Terra, ele vela por nós constantemente, porque ele é que cuida desses desenvolvimentos que estão ao nosso redor, ele que nos dá essas possibilidades de estarmos indo e vindo aqui nesse planeta,
Veja que coisa maravilhosa. E o que seria necessariamente a riqueza de Jesus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz assim: Não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam e furtam. Mas ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E é com esse Evangelho de Mateus que a gente já inicia, trazendo uma palavra que Jesus nos coloca, que é o nosso íntimo. Ele traz as riquezas para dentro de nós e não para fora, não para as demandas que nós temos no nosso dia a dia. Aí nós podemos pensar: mas Jefferson, a gente não tem que ser rico, não temos que ter as coisas? Claro que temos que ter, mas devemos saber o seguinte: o que é que vai ser fácil de roubar? Será uma joia que eu tenho ou um sentimento bom que eu tenho? Uma joia bonita, valiosa, ou um sentimento bom, bonito e valioso? O que é mais fácil de roubar? É uma joia, não é? Porque qualquer pessoa pode pegar e levar. Já o sentimento bom, bonito e maravilhoso que eu tenho dentro de mim, ninguém vai poder roubar isso. Ninguém vai poder tirar, porque é meu, porque eu que desenvolvi aquilo ali, eu que mostrei para a pessoa que está lá que esse sentimento é a minha riqueza. E a riqueza de Jesus para a vida da gente é isso, é demonstrar cada vez mais que nós vamos se desenvolvendo, e ao passar do momento que nós vamos nos desenvolvendo, nós temos que nos concentrar primeiramente é o que realmente é de valor para mim, para os meus irmãos. Quando nós vemos as riquezas materiais, nós sempre temos uma indagação. Porque imagine, se Jesus veio e do jeito que ele era, conseguisse várias posses, como dizia: você não é rei, você não é o filho do pai, então ele poderia conseguir qualquer coisa. Imagine se ele fosse ter muitas posses, terras, ouro, que foi naquele momento lá. Até o dia de hoje, o que seria? Isso aí seria algo que iremos lembrar dele? Não, porque o que ele tinha de posse, se fosse material, tinha sido esquecido lá atrás. Mas as riquezas que ele demonstrou e que ele nos ensinou, ela vem perdurando, vem nos envolvendo até os dias atuais. E a gente ainda vai mais para frente aí, porque quando nós olhamos para as nossas vidas e vemos como uma vida imortal, aí a gente vai entender cada vez mais que as riquezas que Jesus trouxe para nós nos seus ensinamentos, ele nos completa. Imagine quando a gente consegue algo material, a gente fica sedento, né, para conseguir algo material. Eu quero comprar uma casa. Consegue comprar a casa. Depois que conseguiu comprar a casa, você já tem aquele bem maravilhoso. Aí você entra dentro da casa, olha para tudo que é canto, dá um tempo, você olha: meu Deus, esse quarto aqui é muito grande, não vou ficar nesse não. Vai lá para a cozinha. Minha gente, que cozinha pequena, essa eu pensava que era maior. Aí vai lá para a sala, esse sofá aqui, eu não estou gostando mais dessa sala. E já fica se tornando algo que não tem um certo valor que tinha antes. Perde-se até o próprio valor que você estava colocando. Mas quando você consegue, em um determinado momento, isso é uma das situações que irei colocar para você. Imagine, não o processo de comprar a casa, mas a alegria, a satisfação, o envolvimento que te trouxe e te conseguiu fazer aquela comprar a casa. O que foi? O seu trabalho, o seu desenvolvimento, todo o seu esforço,
você conseguiu economizar, você disse, não, eu não vou gastar nisso, eu vou querer guardar esse dinheirinho, então eu vou. Você consegue se envolver em uma atmosfera de sentimentos bons que você leva para onde você for. Porque quando você chegar, você diz assim, é a minha casa, mas você não está falando da sua casa material, a minha casa no seu sentimento de ter você conseguido aquela situação de ter um lar, de ter algo onde eu vou voltar e lá vou ser acalentado, eu vou ser acolhido. Porque é muito bom quando a gente volta para a nossa casa, né, que a gente olha para os quatro cantos e a gente diz assim, vou sentar aqui nessa cadeira, nesse sofá, e a gente fica bem. Mas aquela casa ali já não é mais a questão só material, são as emoções que você construiu ali dentro, são as alegrias, são todos os desenvolvimentos do seu íntimo, que não é material e que você vai levar para toda a sua vida. Aí eu vou até dar uma dica a vocês, que é este livro aqui, que se chama Relicário de Luz, por Espíritos Diversos, psicografia de Chico Xavier. Chico Xavier fez a psicografia desse livro de vários espíritos. E tem um capítulo, que o capítulo se chama Orientação, e é pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel a gente sabe que era o mentor de Chico Xavier. Então, Emmanuel dá esse capítulo assim, quando eu comecei a ler, orientações de como é que nós podemos desenvolver essa riqueza que Jesus lá atrás nos ensinou. E que muitas vezes a gente ainda não dá muita atenção para essas riquezas simples para podermos sermos felizes. A gente às vezes fica se concentrando apenas em conseguir algo material para ser feliz, e sempre a gente fica faltando alguma coisa. No início do capítulo, Emmanuel diz assim, olha como ele já inicia, que Jesus nos abençoe a todos, fortalecendo-nos nas realizações no seu reino divino. O caminho é ainda o mesmo. Não temos roteiro diferente daqueles traçados pelo Divino Mestre na nossa atividade. O que é a nossa atividade? A nossa vida. Aí dentro desse primeiro momento que ele fala, ele tem 3 situações que ele coloca, 5 no caso. Ele diz: serve sem recompensa, servir sem recompensa, amar sem reclamações, amparar aqueles que nos ferem, auxiliar os que não nos compreendem ainda, ora pelos que tentam perturbar-nos. 3 palavrinhas, 5 palavrinhas, parece aquela brincadeira de 5 palavrinhas só, mas as 5 palavras que ele coloca servir, amparar, auxiliar, orar e amar. 5 palavras de ação. Vocês viram que são 5 palavras de ação de Jesus? Ele coloca servir. Porque Jesus nos traz, Emmanuel, como orientação, servir. O que é que Jesus mais fez na vida dele? Foi servir. E ele servia para que nós aprendêssemos que não é servir dando somente as coisas, não. É servir transformando aquele ambiente que nós estamos. Ou servir ajudando realmente os irmãos de forma que ele entenda que eu estou te servindo. Mas eu não estou sendo besta. Eu estou te servindo porque eu te amo. Você, nós todos aqui, somos da família universal. Quem é o nosso Pai? Não é Deus? Deus é nosso Pai. Então todos nós somos irmãos. É porque ainda fica limitado ao nosso próprio sentimento ainda de egoístico, de pessoas que não precisam, a gente diz que não precisa do outro, mas a gente sempre precisa do próximo. Sempre.
Então, servir, quando a gente consegue servir com qualidade a outros irmãos, ele vai saber que eu estou amando. Veja que Jesus, a gente vê nas passagens, né? Jesus, quando ia ajudar qualquer um que chegasse para ele sempre perguntava: o que é que você quer? Ele não já ia dizer assim: toma isso aqui. Ele perguntava. O irmão ou qualquer outro que estava ali dizia o que ele queria. A mulher que sangrava, ela queria ser curada. O que foi? Ela fez todo o movimento para tocar na túnica de Jesus. Tocou, foi curada. Aí Jesus diz o que? Tua fé te curou. Aí a gente vem para cá. Quando ele faz isso, ele está auxiliando ela no processo de fé que ela tem dela. Como ela acreditava, ele simplesmente fez o que? Amor. Mostrou um amor que é um amor de conciliação. É um amor que nós temos que usar ainda muito. E eu acho que a gente tem que aprender, né? Porque eu acho que na maioria das vezes nós ainda não interpretamos o amar que Jesus nos ensinou de forma que é para ser. A gente leva muito o amor ainda, essa palavra amor, como algo que seja somente entre duas pessoas. Mas o amor era, né, que a gente fala. Mas quando a gente expande a mente para uma pessoa e a gente diz, eu te amo, e a outra pessoa até acha estranho, né? Nossa, eu tenho um amigo, né, que ele é, que eu sou da, a gente faz treino junto, né? E eu tenho um amigo que ele é todo marombeiro lá, cara, com a cara veia ruim. Aí teve um dia, a gente conversando, ele brincando, ele meu irmão, meu amigo, eu te amo. Aí ele fez assim pra mim. Aí eu fiz, aí quer dizer que ninguém te ama não, mesmo não, né? Aí ele fez, por quê? Porque você tá fazendo essa cara? Quer dizer que eu não posso te amar não. Porque a gente já deturpa a situação de amar. Nós podemos amar todos aqui. Mas o formato que eu estou falando de amor é um amor que é sublime, é um amor que ampara, é um amor que auxilia, é um amor que Jesus nos ensina, é um amor que nós estamos nos preparando para esse amor. Nós ainda somos muito, estamos gateando nessa questão de amor. A gente diz amar, mas a gente tem que saber que isso tem que nos envolver e transbordar. E quando realmente eu gosto muito, porque eu acho que eu sou carente, né? Porque eu gosto muito de dizer às pessoas que eu amo ela, eu te amo, eu gosto de dizer isso. E eu acho que sabe por quê também? Quando a gente começa a estudar e começa a ver o que Jesus fazia, o que Jesus nos ensinou, é uma prática. E até o formato de dizer eu te amo são práticas. A gente ainda fica meio receoso, né? Até dentro da família. Quem é que diz aqui para sua mãe, até mesmo, para a mãe até, vamos dizer que é mais fácil, que é o amor que a gente está ali constantemente, mãe, eu te amo. Mas quem é que diz eu te amo para um irmão? Quem é que diz eu te amo para uma tia? Quem é que diz eu te amo para a vovó, vovô, para um primo? Que tem uma intimidade. Agora está aquela tia que chega a ser apocalíptica no domingo que ela chega. Tá todo mundo almoçando, aí chega aquela tia lá, maravilhosa, e do nada, né, solta umas pérolas, e tá todo mundo comendo. Quando vai colocar o garfo na boca, ela solta a pérola, todo mundo assim olhando. O que é que tá fazendo aqui? Será que a gente tem coragem de dizer que ama essa pessoa, essa família? Aí é isso que a gente tem, que Jesus nos coloca, porque é o amor que transforma. Porque muitas pessoas naquela época tinham raiva de Jesus. Por que tinham raiva? Porque ele conseguia falar do amor, dizer, falar o amor, dizer, praticar, que eles não conseguiam. E muita gente consegue fazer isso e às vezes a gente fica meio que criticando. Nós ficamos assim, meu Deus, que pessoa é essa que fica com esse carinho todo, com essas pessoas? Está se amostrando, quer ser melhor que os outros. Não, porque é uma prática realmente. E ouvindo
essa psicografia de Emmanuel, que ele colocou, e ele colocou uma orientação mesmo. Orientação. Nós estamos em aprendizagem. Como nós estamos em aprendizagem, nós temos que praticar. E o que temos que praticar é todas as emoções. Ah, todas as emoções é prática? Sim. A alegria é prática, a tristeza. Até para você ficar triste, você tem que praticar, porque tem gente que se coloca numa posição de tristeza que não quer sair mais. Aí já está demais. A tristeza é um momento de reflexão. Por que eu estou triste? A alegria também. A gente tem que controlar todas essas situações para saber que a riqueza que nós temos no nosso íntimo é sempre a felicidade. Por que a felicidade? Deus nos criou simples e ignorantes, mas Deus é o sublime amor. Se eu vim do sublime amor de todas as situações que é perfeita, e eu agora estou me desenvolvendo com algumas imperfeições, então quer dizer que minha jornada ela é crescente. E Jesus, quando veio para aqui na Terra, ele veio nos ensinar, porque ele já passou por diversas situações que nós passamos. Mas só que ele já chegou no estado evolutivo de espírito puro, e onde ele agora nos ensina. Ele nos dá a todo momento essa possibilidade aqui no planeta Terra. Aí ele continua, né? Quando Emmanuel coloca, eu lembro na mente, uma das reencarnações de Emmanuel foi Publio Lentos, que foi, se eu não me engano, é um livro 2000 anos atrás, que ele foi muito ruim. E ele era de Roma, era um daqueles poderosos. E ele tinha uma mulher que era assim, maravilhosa. E eles naquela época, né, sempre deixavam a mulher encostada no processo de submissão. E ela conseguiu se desenvolver num amor tão grande, porque ela amava todos. Ela tinha uma palavra com os escravos de uma forma, de outra, e ele ficava se achando ruim. E quando eu me deparava com isso, com essa leitura, eu via que era a transformação que Jesus queria, porque há 2000 anos atrás é um livro que foi na época de Jesus. E eles tiveram um encontro com Jesus. Eles viram na prática Jesus fazendo toda essa situação que nós estamos vendo aqui. E pasmem com isso. Nós que estamos aqui, encarnados, também, provavelmente, vimos na prática Jesus fazendo toda a demonstração de amor. Qual foi o processo de estarmos aqui ainda penando? Foi porque a gente ainda somos teimosos, somos espíritos que ainda ficaram naquele momento assim: será que esse amor é desse jeito mesmo? Por isso que estamos aqui ainda aprendendo. E Jesus está como professor sublime nosso do planeta Terra, constantemente nos envolvendo nessa energia. Aí ele coloca as 5 palavras: servir, amparar, auxiliar, orar e amar. Então, que possamos nos dias de hoje aprender que, para que eu consiga ter e entender a riqueza que Jesus é, a gente tem que saber servir, a gente tem que saber amparar, nós temos que auxiliar, nós temos que orar e amar. E isso nós temos que fazer com quem? Primeiramente, nós temos que fazer com nós mesmos, depois com o próximo. Porque eu não consigo fazer nada com o próximo de bom se eu não faço comigo mesmo. Então, primeiramente, o amor que eu sinto tem que começar por mim. Eu tenho que me servir, eu tenho que me amparar, eu tenho que me auxiliar, eu tenho que orar e eu tenho que me amar. Quando eu consigo fazer tudo isso comigo, eu me transformo, eu consigo fazer com todos que estão ao meu redor. E isso é um exercício.
Isso é um exercício constantemente. Constantemente. Aí, Emmanuel continua, né? Ele diz: as próximas 5 orientações para vocês. Levanta os que caem ao longo dos caminhos. Viver os ensinamentos do bem antes de transmiti-los a outrem. Edificar o reino do Senhor dentro de nós mesmos, sem exigirmos a construção evangélica dos vizinhos. Converter-nos substancialmente ao bem, com Cristo colaborar na paz de todos, sem esperar a retribuição do próximo. Confiarmos em Jesus, ainda que tudo constitua ameaça em derredor. Ou seja, veja que depois que Ele nos dá as divinas situações, as 5 palavrinhas de ação, Ele agora nos traz para uma posição, que é a posição de protagonismo com nós mesmos. Levanta, age. Quando Ele diz levanta, é para você, para nós, ter o sentimento que toda essa energia que Ele nos coloca, é para que a gente siga o tempo todo o caminho que foi proposto para nós. E o que é que nos atrapalha para podermos fazer esse processo? E o que é que nos atrapalha? Um monte de coisas, um monte de situações. A gente tem uma palavrinha que é muito utilizada dentro dos livros e que a gente faz da literatura espírita, que é a palavrinha infortúnio. Quem lê muito essa palavrinha infortúnio, né? E eu ficava muito incomodado. Meu Deus, que infortúnio. Fui para o dicionário, claro, para saber, né? Infortúnio que nós temos. Infortúnio vem lá do íntimo. Infortúnio é o sentimento que nós sempre temos latente dentro de nós, que nos incomoda. Sempre há algo que fica ainda na nossa mente, que nos atrapalha muitas vezes de ter a alegria de fazer o bem, de ajudar, de amparar, até mesmo de servir. Aí nós perguntamos, né? O que é isso? Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que para mim é o que mais me ajuda. Todos ajudam, mas esse realmente me ajuda, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque eu sou um aflito. Na minha vida eu ainda não estou totalmente, ou nós não estamos totalmente alegres. Nós estamos o tempo todo alegres. Nós estamos o tempo todo felizes. Nós estamos o tempo todo em sublime contemplação aqui? Não. Sempre ansiamos alguma coisa, não é não? Sempre ansiamos algo, ou seja material, ou seja sentimental, ou seja o que for. Sempre vem aquele sentimento de querer alguma coisa. E isso me perguntar, meu Deus, o que é isso que eu sinto? E quando fazendo o estudo, eu não lembro bem quem foi que me passou esse capítulo, mas lendo ele, tem uma palavrinha que eu não dava muita atenção, que é a palavrinha melancolia. É muito difícil no nosso dia a dia usar essa palavra, né? Melancolia, né? Mas o pessoal leva mais como tristeza, que é totalmente diferente. E a melancolia, quando eu comecei a ler dentro do capítulo essa palavrinha, ela casou direitinho com o que eu pensava, o que eu estava sentindo. A melancolia realmente é aquele sentimento contínuo que eu tenho dentro de mim, que muitas vezes eu me pergunto, por que eu estou triste? Porque eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho teoricamente, fisicamente, eu estou bem, de saúde, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho tudo
que eu possa estar seguindo na minha vida. Eu tenho. Então, o que é isso que me incomoda sempre? Dizer assim, eu quero mais. Ah, Maria, eu estou aqui triste porque eu não consegui isso. E sempre me incomodando. E eu tendo tudo. É realmente um espírito que ainda necessita se transformar intimamente, que o que Jesus nos coloca aqui, o que Emmanuel traz como orientação, é o de pensar sempre, levanta-te constantemente. Nós temos que nos levantar constantemente. A riqueza de Jesus é isso que Ele nos deixou. Você tem a possibilidade de se reerguer todo o tempo, constantemente. Pode ser a tristeza que for, pode ser a dor que for, pode ser a alegria, pode ser o que for, mas você tem constantemente o processo de se levantar, de viver. Eu até separei aqui: de levantar, viver, edificar, converter-se. Aí o que é o principal de tudo, que eu acho que é o que falta realmente no processo dentro de nós, que é confiarmos em Jesus, confiarmos realmente nessa energia que nos envolve. Nós ainda estamos muito apegados a ficar, a crer no que a gente toca, no que a gente vê, e não nos apegamos ao processo que é espiritual, a energia que nos envolve. E a gente dá falta para se apegar a isso. Por que eu sofro tanto? Por que eu estou com essa dor? Jesus me ensina que eu tenho constantemente o processo de me edificar. Edificar vem de transformar, de você colocar um tijolinho por tijolinho na sua vida. Mas o tijolinho que eu coloco, o tijolo na minha vida, é dentro do meu íntimo, é dentro do meu ser, é eu quebrando. Veja que aí já é diferente, né? Quando eu vou construir uma casa, eu coloco um tijolo para construir a casa, né? Minha casa é material. Já dentro de mim, para eu poder, para nós podermos chegar nessa alegria, nessa felicidade, nós temos que ir quebrando uma casa que construímos de tristeza, de frustração, de falta de amor. A gente constrói isso dentro de nós. Então é o inverso. Para podermos ter essa alegria, eu tenho que destruir o que é ruim que está dentro de mim. O que é que está dentro de mim? Eu tenho que me concentrar em saber o que me incomoda. Que dor é essa? A dor não é de coisas, é dor íntima. E a dor íntima é esse processo todos os dias. Quando aparecer na frente de vocês, quando aparecer na minha frente mesmo, uma das coisas que me às vezes tirava muita paciência, que eu ficava assim irritado. Trânsito, quem dirige, quem faz o processo de estar se locomovendo sabe, né? Que trânsito você tira a paciência de diversas formas. Então, quando a gente consegue ver que as situações que acontecem no nosso dia a dia, que um irmão meu passa na frente, outro atrapalha, outro vai, xinga, ou faz qualquer coisa que vá me tirar daquele estado, então quer dizer que é o momento que é para eu colocar em prática as edificações que Jesus me dá, que é paciência, que é tolerância, indulgência. Tudo isso é praticar no nosso dia a dia. Tem que se praticar, porque se a gente não pratica com o que está ao nosso redor, a gente fica sempre fadados a estar construindo dentro de nós frustração, tristeza, desempaciência, irritação. E a gente fica o tempo todo, está me atrapalhando isso, está me atrapalhando aquilo. Tem local mais assim que a gente tenha de trabalhar tudo isso que a família? Não tem como. Dentro da família a gente trabalha tudo isso.
todas as pessoas que estão ali dentro fazem com que nós trabalhamos a nossa paciência, venha trabalhar a nossa tolerância, venha trabalhar o nosso amor. Então, quando a gente consegue levantar-se e nos envolver nessa energia que é de saber que tudo que acontece é de aprendizagem, nós conseguimos ter mais um pouquinho de paz. E quando Emmanuel coloca aqui nesse livro orientações, ele dá um significado a mais para as nossas imperfeições, que é a palavra que eu estava procurando, né? Para as nossas imperfeições, um ar mais acalentador de que eu posso transformar essas imperfeições. Uma das coisas que a gente mais atrasa a gente é quando nós colocamos a expectativa do outro de fazer algo de bom para a gente. Sempre a gente fica querendo que a outra pessoa tenha paciência, a outra pessoa seja alegre, ou a família nos entenda. Ou às vezes a gente fica ouvindo ao céu, ninguém me entende, e a gente quando chega fica naquela frustração. Por quê? As perspectivas que nós colocamos no outro. E a gente tem que começar a mudar isso, é de colocar primeiro pensar por mim. Por que eu estou querendo que aquela pessoa me veja dessa forma? Por que eu quero que a minha família esteja o tempo todo me entendendo? Será que eu também estou entendendo? Então, Jesus traz para a gente a riqueza maior, que é olhar para os sentimentos que nós temos dentro de nós, que são as coisas boas. Gente, a gente tem que a gente tem que realmente praticar, saber que eu tenho uma fé, eu tenho Deus, eu tenho um irmão maior que nos envolve, que essas energias que transformadoras do dia, que está em cada um aqui, que está aqui nessa sala, que está me ouvindo. Porque quando eu olho para várias pessoas que estão aqui, vendo eu falar, eu tenho que olhar como uma pessoa que eu conheço e que eu não conheço. Então, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho que saber que todos que estão aqui são meus irmãos em Deus, são meus irmãos em Deus. A gente somos da família universal, então eu tenho que olhar de forma que a compaixão já tem que abranger tudo isso. Então, quando a gente olha para esse momento e para essa situação, a gente começa a ter o enriquecimento dentro de nós. O enriquecimento de ter uma paz, de saber ter uma alegria com as coisas que acontecem. Nossa, é muito bom quando eu vejo que uma pessoa conseguiu ajudar a outra. É muito bom quando eu vejo que o outro fez um bem para aquele também. Então, quando a gente começa a se alegrar com essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, é porque a riqueza que Jesus nos traz e que Ele nos demonstrou está florescendo cada vez mais dentro de nós. E Emmanuel continua nesse capítulo, que ele diz assim: aí, agora, nós vamos para a parte que é de seguir. Ele diz: prossegue com a tua sinceridade de aprendiz, fiel do Evangelho, por meio do caminho áspero. Não te desvie a tempestade que modifica e renova os quadros em torno. Acende a tua luz e serve ao Senhor, servindo as criaturas. Nas realizações desse sagrado propósito reside hoje, aqui e agora, a nossa imediata missão. Aí ele diz nessa questão primeira: prossegue a tua sinceridade de aprendiz fiel. Quando ele fala da questão da nossa sinceridade de aprendiz fiel, é porque estamos constantemente aprendendo. A nossa vida enquanto encarnado aqui é de aprendizagem. Então, tudo que acontece ao nosso redor durante o dia é de aprendizagem. Se aconteceu algo ruim, é para nós aprendermos a ter paciência.
Se aconteceu algo alegre ou bom, é para nós aprendermos o quê? A ter gratidão com aquilo que está acontecendo. Vocês já fizeram esse exame de consciência num processo que quando acontece algo ruim e acontece algo bom para vocês, diz o seguinte: quando acontece algo bom, eu me pergunto, por que está acontecendo algo bom comigo hoje? O que foi que eu fiz para acontecer algo bom comigo? Sabe por quê? Porque quando eu faço quando eu comecei a fazer essa prática, eu comecei a repetir algumas coisas. Um exemplo foi ontem eu cheguei em casa que eu ganhei abóbora e uma palma de banana que eu ganhei. Aí eu falei, por que eu ganhei essas coisas? Né? Aí eu fiquei pensando, né? Porque eu ganhei? A fulana veio me deu. Primeiramente porque foi uma aluna minha. Primeiramente porque ela é boa. Mas também pode ser que eu faça alguma coisa bom para que ela também se sinta no processo de me dar alguma coisa. Então o que foi que eu fiz? Então essas coisas que eu faço, que eu comecei a repetir, eu começo a repetir também. Porque são coisas boas que eu estou fazendo. E isso vai me dando mais força para poder cada vez mais estar agindo com caridade, com amor, com indulgência, com benevolência, com todos que estão ao meu redor. Da mesma coisa a gente faz com o que acontece de ruim com a gente. Aconteceu algo de ruim comigo. Aí eu já penso, meu Deus, foi aqui, eu fui durante esse processo aqui para acontecer algo de ruim, peraí. Aí eu estava imaginando, né? Pronto, lembrei da questão da moto. A moto foi na moto, aí eu já iniciei o dia, olha aí, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa, mas eu tenho que ir com energia muito ruim, mas eu estou com aquela preguiça. Aí quando que acontece? O pneu da moto fura. Aí eu falei, meu Deus, esse pneu furou. Aí eu chegando lá para consertar, ela tinha marcado, eram 2 alunas e acabou não dando aula para essas 2 porque eu estava lá no mecânico, né, esperando. E eu fiquei lá na sala, depois comecei a raciocinar. Primeiro fiquei me xingando, né? Fogo, perdi as aulas, depois comecei a raciocinar, por que aconteceu isso? A energia que eu coloquei desde o começo, que eu já acordei já com energia de não estar bem, isso, aquilo, outro, pode ser que até acontecesse de furar, mas se eu tivesse com a energia melhor de gratidão, de poder estar, não, é o meu trabalho, aquilo, outro, o pneu pode até furar, mas eu não ficaria com aquele sentimento ruim dentro de mim. Aí quando eu vi, olha aí, eu não estava com um sentimento ruim, não foi no momento que furou o pneu, não, já foi desde cedo. Então, veja o que acontece de ruim e o que acontece de bom. E quando a gente analisa essas 2 situações, nós começamos a praticar mais o processo de que eu agora quando eu vejo que o dia que eu quero já iniciar com um pensamento que não é bom, peraí, esse pensamento não vai me engrandecer em nada, peraí, vamos mudar isso aqui. Eu quero estar bem o dia todo, eu quero fazer as coisas que é para ser feito. Se é para eu fazer, para nós fazermos, então temos que pelo menos colocar um pensamento positivo para que eu faça algo bom. Então quando nós começamos a fazer essa prática, há um destravamento muito grande. E é o que Emmanuel traz nessas orientações aqui. E quando a gente vai para... Eu estava meio confuso, fui nessa palavrinha aqui, né? Relicário de luz. Você sabe o que é um relicário? Todo mundo sabe, você já sabe. Eu fiquei pensando, meu Deus, que é um relicário. Relicário, por que relicário? Relicário vem de relíquia. E relicário, provavelmente vocês têm em casa, que deve ser. O que é que vocês guardam de valor? Não tem aquelas caixinhas? Pronto, uma caixinha de joia. Aquela caixinha de joia, se você for colocar, se aquilo ali é um relicário, que você guarda as relíquias. Ou qualquer coisinha que você guarda, algo muito importante para você, se torna um relicário. E ele coloca como relicário de luz. E o que é um relicário de luz? É você, é o seu espírito. Então o relicário de luz é eu. Por isso que ele dá essa orientação. Eu guardo dentro de mim
tudo que é precioso. Mas no momento, se eu estou triste, eu estou guardando tudo dentro de mim, o que não é bom. Então pensem, eu sou um relicário, eu sou um baú e eu quero guardar só coisas boas. Eu quero guardar só coisas boas dentro de mim, só energias que me envolvam. Então, dentro do meu íntimo vai ter somente relíquias. E o que são as relíquias que Jesus nos ensinou? É o amor, é a paciência, é a esperança, é a fé, é a indulgência, é a tolerância, é ser caridoso. Tudo isso que quando nós começamos a colocar dentro do nosso relicário, torna-se relíquias maravilhosas, porque a gente vai estar transbordando o que? Luz. Nós somos energia, gente. Nós somos energia. Imagine vocês, com certeza nós aqui, aconteceu muito isso comigo. Tem até os amigos, né, que eu digo assim, Jefferson, mas isso não começou agora, não? Jefferson, toda vez que tu vai pedir uma coisa para as pessoas, tu consegue. Mas eu acho que primeiramente eu já vou dizendo assim na minha mente, eu vou pedir alguma coisa a alguém, né? Eu já vou na minha mente, a pessoa vai aceitar, ela vai dizer sim, ela vai dizer assim, Jesus me ajuda, energias benditas do alto, vamos lá, se for, ela vai dizer sim. Aí, graças a Deus, na maioria das situações, pelo menos, isso acontece muito. Mas vai acontecer de forma que a gente haja naturalmente, que a gente coloque a energia de realmente de servir, de amparar, de orar, de agradecer por tudo aquilo que a gente consegue, porque é muito bom isso é que nos traz a paz que nós tanto almejamos. Isso é uma riqueza. A gente procura muito assim na palavra riqueza algo só mais material. E por isso que a palestra, quando eu fui fazer essa palestra aqui, eu estava pensando muito no que eu ia. Esse tema já faz um tempão, né? Mas foi um livro que eu li, que é bem fininho, que tinha vários, que é do Chico Xavier também, que se chama Paciência. E esse livro eu comecei a ler, aí veio essa palestra na minha mente, que assim, fala sobre a riqueza de Jesus. E faz muito tempo que eu coloquei, mas deu certo fazer agora. E quando eu comecei a estudar para fazer essa palestra, eu pensava muito nas riquezas, realmente ganhando muito na minha mente as riquezas materiais. Mas quando a gente bota a palavra Jesus, e quando colocamos o nome Jesus, e a entidade que ele é, todo o materialismo se dispersa. O materialismo todo fica para trás. Não tem como. Não existe materialismo nas riquezas que Jesus nos deixou. Porque nós não vamos levar nada. Riquezas materiais, nós não vamos levar nada. Porque quando eu falo levar, realmente é a questão do desencarne mesmo, é a da nossa morte um dia que vai acontecer. Mas temos que pensar que nós somos espíritos infinitos, espíritos imortais. O que vai morrer é o corpo. Isso aqui vai morrer. Isso aqui vai voltar para o universo. Volta para o universo. Mas o nosso espírito, ele vai, caminhar. E o que nós levamos de riqueza é todas as emoções que prezamos de dor, todas as emoções que nos engrandecem, todas as emoções que nos dão uma satisfação. Uma satisfação de quê? De que está dando certo. Uma satisfação de que o caminho é esse aqui. E pode ver, quando a gente consegue ter esse sublime entendimento, acontece assim, são grandiosas as emoções. Eu lembrei aqui agora, né, semana passada não, que tivemos o Café Fraterno, e eu fiquei de fazer um manguzá.
Aí eu já tinha feito várias vezes, né? Eu pensei assim, meu Deus, agora eu tenho que fazer um monguzá para mais gente. Aí eu vi, me ajudem a fazer esse monguzá com mais gente. E graças a Deus deu certo. Mas o melhor de tudo, não foi nem a satisfação de ter feito o monguzá. Foi o processo de ver, e quando as pessoas comiam, e a alegria e também a energia que transitava até para mim, ou para todos que estavam aqui, né? Fazendo todo aquele, compartilhando aquele café fraterno. E é maravilhoso. E uma das coisas que eu amo é cozinhar. Porque quando eu estou cozinhando, isso é uma dica. Achem algo que vocês gostam de fazer e coloquem as energias benéficas de fé, paz, amor, tudo que for que vocês pensarem que é bom, coloquem naquilo que vocês gostam de fazer. Uma das coisas que eu gosto de fazer é cozinhar. Eu adoro quando eu estou cozinhando, fazendo aquela comida. Eu não, olhem, você pode falar, você está aqui, eu estou na cozinha, eu vou escutar você, mas provavelmente eu vou ignorar, porque eu vou estar lá cozinhando. Eu vou estar lá cozinhando, minha amiga sabe. E quando eu estou lá, eu fico escutando, mas eu faço mil coisas ao mesmo tempo. E quando eu vejo, mas eu gosto de estar olhando e envolvendo. E isso é muito bom, porque tudo que nós colocamos, energias que são boas, que nos edificam em coisas que são materiais, se transforma dentro do nosso íntimo. E é o que Jesus nos traz. É isso. A riqueza maior é você saber que tudo que você tem dentro de você é amor. Basta você começar a praticar. Basta você começar a colocar tudo isso para fora. Mas como é que eu vou fazer isso? Ajudando, servindo, amparando, orando, revendo, refletindo, me colocando naquela posição que eu estou vendo que é de dificuldade. E o Espiritismo, dentro da riqueza de Jesus, ele diz assim: no Espiritismo, a riqueza de Jesus não é medida em termos materiais, mas sim em sua perfeição moral e de exemplo de amor e caridade. Ou seja, a moral é que nos envolve, é o fazer o correto, é fazer o que é justo, é o fazer que é bom para todos. Isso que é o que o Espiritismo vem, por isso que ele chama de Consolador Prometido por Jesus. E no Evangelho de Lucas, ele diz assim: quem ama com o amor que vem do céu é rico diante de Deus e está pronto ou pronta para retornar à casa do Pai. Ou seja, quando nós conseguimos viver de forma real, boa, feliz, com todos ao nosso redor e com nós mesmos, quando viemos um dia a voltar para a pátria, a gente volta bem. A gente volta bem. E isso desenvolve cada vez mais. E para finalizar, temos um evangelho que é o de Josué, capítulo 1, versículo 9, que ele diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, quando nós realmente entendemos essas palavras que Jesus disse, que Deus está em nós, o nosso Pai está dentro de nós, no nosso íntimo, nós vamos entender que tudo que está ao nosso redor é para o nosso bem. Tudo que acontece conosco é para o nosso bem. O que devemos é refletir sobre esse processo, desse amor maior. Que aprendizagem eu estou tirando com isso? E a riqueza de Jesus para nós no dia de hoje que eu trago aqui é isso, é que possamos ser forte e corajoso nos dias que temos por seguir, para que a gente consiga, mediante a adversidade que a vida nos traz,
agir com amor, com paciência, com benevolência, com indulgência, com justiça, com caridade, com um olhar sublime de que tudo que está aqui ao nosso redor foi Deus que nos deu, foi Deus que nos colocou para que a gente consiga cada vez mais sermos felizes. E o que a gente tem para a nossa vida é isso, a felicidade. Mesmo que a gente não esteja passando agora, mas isso é um momento de aprendizagem. Então seja forte e corajosa para o dia de hoje. E muito obrigado por você estar me escutando. Então, muito obrigado, Jefferson, por todas as palavras, hoje semeando um pouquinho nos nossos corações, que elas possam florescer, né, diante dos próximos dias, das próximas semanas, né, nas nossas atitudes principalmente. Vamos então fazer a nossa prece final, depois a gente se encaminha para o passe, tá bom? Quem se sentir à vontade, se quiser fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui reunidos hoje, nessa tarde. Todas as palavras que ouvimos, que ela possa fazer sentido aos nossos corações, às nossas atitudes, e pedir também que possa nos acompanhar durante toda a semana. Agradecemos, Mestre Jesus, pela sua infinita bondade. Te pedimos que continue nos direcionando sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quem nos acompanha online também será disponibilizado o passe online, tá bom? E os presenciais podem ir até a cabine do passe.